Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 16. Hoje nós vamos ler Romanos 3, do verso 9 até o verso 20. Vamos à leitura. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheiro de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Pois bem, Paulo está fazendo aqui, né, do início do verso 9, o que toda a Bíblia fala, né, falando da corrupção humana, sem exceção, independente do gênero, independente do status social, da nacionalidade, né, da idade da pessoa, independente de tudo isso, todos estão debaixo do pecado, né, e, né, toda a raça humana. Então, Paulo inicia o verso 9, concluindo que o judeu não tem vantagem diante de Deus. No nosso estudo anterior, né, o judeu estava questionando o judeu imaginário ali, né, o opositor, ele estava perguntando qual era a vantagem. Então, Paulo está concluindo, né? Temos alguma vantagem? Não, né? Ele até se inclui porque ele é judeu também, né? Não tem vantagem diante de Deus, né? De forma nenhuma. Conforme ele já demonstrou no capítulo 1, 2 e 3, né? Até onde nós lemos, até aqui. Então, nós vimos ali no capítulo 1 que a ira de Deus, né, se revelou do céu, né, na consciência de todos os homens, na natureza, né. Então todos sabem que existe algo além, né, algo que antecede as coisas que foram criadas, né. Então a existência de Deus é auto-evidente, né, uma coisa que a gente precisa ficar provando cientificamente, né. Então, mesmo assim, né, as pessoas ainda rejeitaram a Deus, né? Lembra que a gente falou que eles sufocam a verdade? No capítulo 1 nós vimos isso. No 2, o judeu recebeu ali privilégios, né? De ter as escrituras. Mas isso, na verdade, sem obediência, não foi uma vantagem, né? Seria se ele obedecesse. Mas ele a quebra, pois a sua origem é a mesma origem má do pagão, né? E então Paulo, ele quebrou esse pensamento dos judeus, refutou,
né, nos últimos estudos que nós fizemos, né? Então, Deus não ia tratá-lo de maneira favorável pelo fato dele ser judeu. Então, o que seria estar debaixo do pecado, né? Que é que Paulo fala aqui, né? Estão debaixo do pecado. E aí, o que quer dizer isso? Todos nós somos pecadores, né? Isso nós sabemos, desde nossa concepção. E quando você vê um incrédulo contido, você fala, poxa, essa pessoa ela não aceita Jesus, não tem Jesus, não conhece, não crê em Deus, mas ela é boa, ela é honesta, é um bom marido, um bom pai, né? Na verdade, isso é a manifestação da graça de Deus que refreia esse impulso, né, mal do nosso coração, para que a sociedade se mantenha, porque se Deus tirasse o freio de todo mundo, né, o que ia acontecer? A gente ia se devorar, a gente ia se acabar, né? E na verdade, Deus marcou um dia para voltar e essa sociedade tem que se manter até que ele volte. Então, quando você vê o bem de uma pessoa fazendo bem, pode ter certeza que essa pessoa faz porque isso vem de Deus, ainda que ela não acredite em Deus, né? E o que nós vemos aqui, que a exceção, né, só confirma a regra. O fato de uma pessoa fazer algo bom, isso não é mérito dela, né? Não conta a favor dela como ponto para ela. Na verdade, é ainda manifestação de Deus, né? Estar debaixo do pecado significa que não estar livre, né, para fazer o que você quer. Estar debaixo do pecado significa que você não consegue mudar por sua própria vontade, né? Você é escravizado, condenado pelo pecado e está debaixo da ira de Deus. Isso é estar debaixo do pecado, né? A pessoa ela não consegue fazer outra coisa senão pecar. Ela só faz o que o seu mestre manda, né? Que o pecado manda. E aqui podemos dividir um pouco esses versículos, o 10, o 11 e o 12. Paulo vai citar aí partes do Salmo, né? 14, do 1 ao 3. E quando Paulo faz essas citações do Antigo Testamento, ele faz de memória. Então, às vezes, as palavras não estão exatamente iguais ou exatamente na mesma ordem, mas o sentido é o mesmo. Então, quando Paulo cita aqui o Salmo 14, é Davi, né, falando que Deus olha para a terra e procura um que faça o bem e não há um sequer. Todos estão debaixo do pecado. Ninguém é justo diante de Deus, né? E no verso 11, ele fala também que não entende Deus. Assim, quando fala aqui que não entende Deus, igual nós estamos lendo aqui, não há a quem entenda, que isso quer dizer? Que entender Deus não é uma questão intelectual, né? Porque tivemos pensadores, filósofos e tudo, e esses homens muitas vezes, na maioria, né, não entenderam Deus, né? Então, assim, nós podemos ver que não é uma questão de inteligência, né? Se nós formos entregues a nós mesmos, nós jamais entenderíamos Deus, a sua santidade, sua ira, a sua glória manifesta em tudo que ele fez. E na verdade, se nós entendemos, é porque Deus interviu, né? E aí ele continua também no verso 11, dizendo: não há quem busque a Deus de maneira altruísta, alguém que espontaneamente queira Deus. Você não vai ver isso. Deus sempre chamou os homens, Deus sempre interviu para aqueles homens se chegarem a ele. Então, assim, por nós mesmos, nós nunca iríamos para Deus, nós nunca nos achegaríamos para Deus, né? E aí, no verso 12, que ele fala: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. O que acontece? Está falando que essas pessoas, elas andam em caminho sem propósito, vivem uma vida inútil, gastando sua energia, sua força, tudo que tem, todos os seus planos, todo o seu tempo, todos os seus recursos, para coisas inúteis, para coisas sem propósito. E quanto mais elas alcançam essas coisas, mais elas se enchem dessas coisas, mais vazios elas se sentem, porque não é inútil tudo isso diante de Deus, né? Quando essas pessoas até mesmo fazem o bem,
Você pode ver que às vezes tem pessoas que ela é muito generosa, ela é muito boa. Eu tô falando de uma pessoa que não tem a Deus. E aí essa pessoa, no fundo, ela é meio arrogante. Ela é meio orgulhosa da sua própria bondade. Ela toma aquilo com uma autojustiça, né? Eu sou bom, eu faço muitas coisas boas. Então, no final, é cheia de orgulho, cheia de vaidade, né? Cheia de arrogância. Então, a raiz não é boa. A raiz não é boa, irmãos. A nossa raiz não é boa. E aí vem o verso 13 ao 14, né? Que vai falar que a garganta deles é sepulcro aberto, né? E aí, quando Paulo cita isso, né? Nos versos 13 e 14, ele está citando Salmos 5, 9, né? O que somos capazes, né, de fazer com as nossas palavras. Que ali nós falamos sobre o relacionamento com Deus, aqui Paulo está falando que como o pecado afeta o nosso relacionamento também com as pessoas. Então assim, se com Deus eu não entendo, eu não o busco, né? Por outro lado, com as pessoas, a nossa garganta, né, o que sai da nossa garganta são palavras, palavras más, sabe? Capazes de fazer mal, né? O cheiro de morte, né? Nossas palavras destroem, né? E aí fala que a língua busca enganar, né? Aquele prazer de falar uma coisa que não é verdadeira, né? Nos lábios tem veneno, a ideia é envenenar o outro para ganhar, né, o coração dele para a mesma ira, a mesma raiva que você tem. Então, duas pessoas falando mal de um terceiro, rola aquele prazer, aquele êxtase, eu preciso ganhar mais um para falar mal, para concordar comigo, para se encher de ira, para se encher de cólera. E no verso 14, né, que tá falando a boca, eles são cheias de maldição e de amargura, tá no Salmos 10, né, boca cheia de amargura que maldiz e amaldiçoa os outros, né, aquela boca que só sai coisa ruim, só fala coisas maldizentes, trazendo, né, aquilo que é mal à tona, né? E aí o verso 15 fala que os pés são velozes para derramar sangue, né? Que se for para matar, aí é rápido. Tanto é que a gente cansa de ver, né, por exemplo, situações em que pessoas estão sendo mortas e ali são pessoas de índoles ruins e tal. Tem que morrer mesmo, né? Tem que matar mesmo. Então assim, a gente se apressa em querer condenar, em matar, enfim, em ver sangue sendo derramado, né? Então, a velocidade, né? Uma pressa em que isso aconteça. E no verso 16, né, que diz, nos seus caminhos a destruição e miséria, né, esse desejo de querer ver a contenda, eu não quero conciliação, né, eu não quero ver nada tranquilo, eu quero ver o negócio pegando fogo, eu gosto de jogar lenha na fogueira, e é isso aí que eu quero, né. Então, quanto mais o caminho for cheio de destruição e miséria, né, melhor. E no 17, fala, né, que eles desconheceram o caminho da paz, né, não sabem o que é isso, que caminho é esse. E no verso 18, não há temor de Deus diante de seus olhos, nessa primeira parte, fala do Salmo 36:1, temer é saber, né, que existe um Deus, isso é temer a Deus, né, esclarecendo que ele é onisciente, onipotente, onipresente, que pode chamar a qualquer momento para prestar contas, né? Temor é amar, é honrar a Deus. Então, essas pessoas não temem a Deus, elas não estão nem aí para o dia em que elas tiverem que prestar contas a Deus, né? Apesar de Deus saber tudo o que fazemos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. O que Paulo está dizendo aqui? Que o objetivo da lei é calar a boca do homem. Porque o homem fala, não, eu sou bom, né? Se é bom, então você honra teu pai e tua mãe, você ama a Deus acima de todas as coisas, e o homem vai ver, não, você não é bom, então fica calado, né?
Então, assim, é isso mesmo, a lei serve para mostrar, né, como nós vivemos, né? Então, qual é a condição, né, dessa pessoa? Aí, continuando aqui, e todo mundo seja culpável perante Deus. Irmãos, se sabemos que todo o que a lei diz aos que vivem sob a lei, né, ou seja, todos os homens, para que toda boca se cale, o pecado cega o homem, né, para a sua realidade. E aí ele vai encontrar desculpas, argumentos, ou vai se ver como não tão ruim, né? Ele pode dizer assim, olha, eu sei que eu sou pecador, mas espera aí, Deus vai me condenar? Tem gente muito pior do que ele, né? Então, a lei, ela é o parâmetro de Deus, né? Não é a pessoa que tem uma vida pior do que a nossa, né? E aí o 20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não é para salvar, nunca foi. Então, assim, se você já ouviu, no Antigo Testamento era lei, agora é a graça, sempre foi a graça que salvou, né? Nunca foi a lei. A lei não serve de modo nenhum para salvar. Ela é o parâmetro ali de vida reta diante de Deus, o qual não há um sequer que tenha conseguido cumprir a lei, porque a lei, ela não tem esse objetivo de salvar, de mostrar que você é bom. É o contrário, ela quer revelar quem você é. Então, um exemplo que eu achei muito interessante sobre a lei é que a lei é como um raio-x. Você tá ali com algum sintoma de coronavírus, né? Você tá achando ali que tá com aquela infecção, aquela pneumonia. E aí você fez o raio-x, aí mostrou lá os pontos, que as manchas, né? Enfim, os aspectos que identificam a doença, né? Aí, beleza, isso é a lei, né? O objetivo dela é mostrar a sua situação. Você confiar na lei para salvação é como se você chegasse em casa com aquele papel, né? Aquele plástico lá, daquela chapa do raio-x e falasse assim, vou fazer um chá com isso aqui, vou tomar e vou ficar bom de coronavírus. É tipo isso, né? É você querer usar algo que é para revelar a sua situação, achando que aquilo vai ser remédio, que aquilo vai garantir a tua cura para aquela doença. E não é isso, né? O objetivo da lei é mostrar, é dar o diagnóstico, né, da nossa doença, mostrar como nós estamos diante de Deus, né? Fazer o pecado conhecido, né? Então, trazendo uma aplicação, a lei, ela formalizou, né, o nosso pecado. Então, às vezes uma pessoa, ela rouba algo, né? E aí ela sente aquela contrição no coração e de repente ela não sabe dar um nome para aquilo. E aí quando, né, a pessoa conhece a lei, não roubarás, aí ela já sabe por que ela sentiu aquilo ali. Ela sabe por que a consciência dela a acusou, né? Ali deu um nome, né? Você é acusado, você é condenado por roubar, né? Porque pela lei você pode formalizar a sentença, né? Você formalizou o pecado, você formaliza a sentença. Esse é o objetivo da lei. E não há quem possa se desculpar diante de Deus. Não há um sequer. Deus não achou um que o buscasse. Deus não achou alguém que o entendesse. Deus não encontrou nem um sequer. Então, quando você diz, não, mas eu sou bom, você está dizendo que isso é mentira, né? Você está dizendo que isso é mentira. E, na verdade, a palavra de Deus diz que nenhum sequer, né, foi bom diante de Deus. Essa é a nossa situação. Não se engane, achando que porque você, de repente, nunca foi presa, você nunca nunca roubou, você nunca matou ninguém, que você é melhor do que alguém. Não! Se você não fez isso, tenha certeza, Deus te refreou, Deus te segurou, Deus te deu misericórdia para você não fosse tão mal quanto você poderia ser. Então entenda algo, que a lei só mostra o seu pecado. Ela não te salva. E isso que Paulo estava dizendo aqui. E como aplicação para nós?
Talvez você até hoje achou que tinha um autocontrole dos seus atos, né? E por causa disso você nunca achou que precisasse de Deus, né? Mas com esse estudo, eu espero que você tenha sido levado a pensar diferente. Que a nossa natureza é ruim. A gente não é ruim por causa da sociedade, a gente não é ruim pela falta de oportunidade. A gente é ruim porque herdamos isso na nossa natureza, né, adâmica, né, na nossa herança de inimigos de Deus, né, de rebeldes diante de Deus. Mas que você possa entender que Deus pode intervir nessa sua situação, né, de caminhada constante à morte eterna, né? Nosso referencial é a palavra de Deus, não as outras pessoas, porque são piores, ou porque são melhores, porque têm oportunidades maiores. Não, é a palavra de Deus. E o que a palavra está dizendo aqui, e graças a Deus o estudo não termina no capítulo 3, porque foi só falando da nossa situação terrível, justa, condenada, entendeu? Os próximos capítulos Deus vai falar da justificação pela fé, né? Graças a Deus. Mas é necessário entender a nossa condição. Não é necessário um Salvador para quem acha que não precisa ser salvo. Então, esse início de Romanos veio mostrar a nossa situação, a nossa doença, né? Então, se você acha que Deus não vai fazer pessoas sofrerem no inferno, muitas pessoas, Deus é amor, ele não vai pôr ninguém no inferno, ele não faria isso com as pessoas, Deus é bom. Então entenda o que essa palavra está dizendo. É por ser bom que Deus condena o pecado, porque ele é justo, ele é santo, ele não pode deixar o culpado impune, né? E ele procurou e não encontrou. Quantas pessoas boas Deus achou? Não há um sequer, né, que faça o bem, né? Mas esse Deus é misericordioso e apesar de sermos indignos, o Senhor ainda nos ama. Apesar de não merecer, apesar de pisar tanto na bola, Deus ainda nos ama. Graças a Deus por isso. Ele nos perdoa. Toda essa iniquidade, essa sujeira, esse pecado, essa insistência, essa rebeldia, essa rejeição, e Deus ainda nos ama, nos resgata, né, dessa vida de incredulidade, né? Mesmo sem fazer o bem, só plantando e amando a mentira, a maldade, e sendo venenoso e fedendo a sepulcro aberto, sabe? Com tudo isso, Deus ainda nos ama. Isso é maravilhoso, isso é constrangedor, né? Que o Senhor atenda, né, todo aquele que buscar perdão e reconciliação dele. Nossa oração hoje é por isso. Para que nós nos arrependamos, vivamos uma vida de arrependimento, né? Para que a gente entenda a nossa situação, que não há um sequer que busque fazer o bem e que tudo que tem de bom, né, na nossa vida, que já foi resgatada pelo Senhor, é porque Ele interviu, Ele agiu, Ele nos buscou, Ele nos chamou. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Entendemos hoje que não há um sequer que buscou fazer o bem, que lhe entendeu, Senhor. Deus, não há um sequer, ó Pai, que fez alguma coisa que merecesse ser visto ó Deus, como justo diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa pela nossa rebeldia, nossa amargura, ó Deus, a nossa pressa em ver sangue derramado, por toda essa maldade que vem do nosso coração. Ó Deus, molda-nos conforme a Tua vontade, que possamos aprender, ó Deus, por esses estudos, a nossa real situação, e que não venha crer que a lei, ó Deus, que as nossas obras pode, ó Deus, nos curar dessa doença. E conforme haverá nos próximos estudos, possamos entender, Senhor, que a justificação é pela fé no Teu Filho. Então, quando nos vê, Senhor, olha para o Teu Filho, olha para a obra perfeita dele, porque nós nos apropriamos disso para ser feitos, ó Deus, justos, ó Pai, diante dele, Senhor. Não porque somos perfeitos, o Senhor ainda está trabalhando em nós, mas na perfeição que há no Teu Filho amado. No nome de Jesus te agradecemos. Amém.